Animes antigos são mais bonitos que os atuais? Não sei se você já percebeu isso, mas os traços e visuais dos animes antigos parecem mais ricos e detalhados do que a maioria dos traços utilizados em animes mais atuais. E talvez você se pergunte, como isso é possível? A verdade é que uma resposta para essa pergunta abrange diversos aspectos relacionados à indústria de animação japonesa e à nossa percepção pessoal. Pretendo explicar tudo de modo simples e sob diferentes pontos de vistas, pois quando vejo animes mais antigos dos anos 90 e 80, isso também desperta minha curiosidade. Primeiramente, é importante explicar como os animes eram produzidos naquela época. Diferente de hoje em dia, os autores e produtores de animes não tinham acesso a muitas tecnologias avançadas de renderização computacional para auxiliarem na produção de seus animes. Na época, essas tecnologias não existiam ou eram muito limitadas e caras, portanto, inviáveis. Então, os produtores de animes tinham que usar métodos mais tradicionais, ou seja, desenhos à mão, frame a frame. Esse método era mais demorado e caro comparado ao de hoje em dia, porém muito detalhado, pois dependiam mais da criatividade e habilidades artísticas dos desenhistas, que eram responsáveis por animar com suas próprias mãos cada frame de ação, movimento, sombra e cenário. Isso permitia que os animes da época fossem mais únicos e diferenciados uns dos outros, além de serem ricos em detalhes. Hoje em dia, com o grande avanço tecnológico, a digitalização e renderização permitem aos produtores de anime dependerem muito menos de métodos tradicionais e produzirem obras mais rapidamente e a um custo menor, devido à redução da necessidade de grandes quantidades de mão de obra. Isso resultou diretamente ou indiretamente na desvalorização desses artistas no mercado japonês, com a tecnologia dinamizando a indústria. Com o aumento da grande demanda por consumidores no mundo todo e também com o avanço tecnológico, as produtoras de animes começaram a produzir episódios em escala industrial. Isso levou à simplificação do visual e dos traços, que ficaram muito artificiais, sem grandes detalhes em seus cenários ou personagens, comparados aos de antigamente. Hoje em dia, existem muitos animes que parecem um Ctrl+C e Ctrl+V um do outro, não em termos de história, mas sim de visual, praticamente só mudando a cor do cabelo e dos olhos. Eu mesmo já estou cansado de ver personagens parecidos com o Kirito, de Sword Art Online. Você também deve ter percebido que as produtoras de animes estão até fazendo uso de CGI e renderização 3D para agilizar algumas animações de objetos ou personagens que, se fossem feitos em 2D, dariam muito trabalho. O resultado, na maioria dos casos, não é satisfatório. Fica bastante claro também que os animes antigos tinham traços mais maduros e adultos relacionados aos seus personagens, se diferenciando bastante de hoje, ao qual os traços dos personagens são mais infantilizados, na maioria dos casos. Dá pra perceber que esse assunto é bem complexo. Já deixou claro que aprecio mais o visual de alguns animes antigos em relação aos mais novos, porém é importante avisar, antes que eu seja massacrado, que não estou generalizando. Ou seja, nem todos os animes atuais são visualmente inferiores aos antigos, e nem todos os animes antigos são visualmente superiores aos atuais. Por exemplo, Demon Slayer é um anime atual e lindo visualmente falando, com o ambiente ao redor dos personagens representando o Japão que está evoluindo, passando entre cenários como vilas tradicionais e cidades com eletricidades e bondes. Realmente é um anime muito belo e detalhista em seu cenário. Também temos Your Name, que me faltam palavras para descrever o visual sensacional desse anime. Sinceramente, só assistindo para perceber que o cenário e o visual de tudo nesse anime são muito belos, diferente de muitos animes que parecem estar sendo feitos no mesmo molde ou forma furada de pão. Porém, também é importante dizer que a percepção visual que temos em relação aos animes antigos pode ou não estar muito enraizado na nostalgia, o que naturalmente eleva a nossa opinião em relação a essas obras. Agora, citarei alguns animes antigos, no máximo 3, que exemplificam muito bem a beleza dos animes da época e o jeito único que os artistas desenhavam seus traços. Você talvez perceba que esses animes superam visualmente muito dos animes atuais. Akira é um bom exemplo disso, o anime de 1988, cerca de 35 anos atrás, e como você pode ver, é visualmente detalhista e mostra o grande amor que foi dado ao anime desenhado à mão. Ele demorou cerca de 3 anos para ser produzido, devido ao método tradicional, sendo visualmente superior a muitos animes de hoje em dia. Akira destaca o ambiente urbano de uma Tóquio futurista, dando destaque também à desigualdade humana em uma grande metrópole.
As grandes explosões e combates no anime impressionam até os dias de hoje, sendo uma grande obra-prima, tanto visualmente quanto em narrativa. Também temos o filme O Túmulo dos Vagalumes, lançado no ano de 1988, uma grande obra-prima feita pelo famoso Estúdio Ghibli, conhecido por suas grandes produções de filmes de anime visualmente impressionantes. Este filme é elogiado por sua animação realista e emocionalmente poderosa. Os visuais detalhados ajudam a contar uma história comovente sobre os efeitos da guerra. Ele é ambientado no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, onde dois irmãos solitários tentam sobreviver e fugir dos horrores do conflito. O visual desse anime é muito rico, com um ambiente que muda frequentemente entre cenários do Japão tradicional e a destruição causada pela guerra, sendo muito detalhista e comovente. Apesar do passar do tempo, este anime ainda vale muito a pena assistir. O último exemplo que usarei é o anime Vampire Hunter D: Bloodlust, lançado no ano de 2000. Ele é um filme sobre vampiros e caçadores mercenários, combinando cenários medievais e renascentistas relacionados aos vampiros, com uma temática futurista dos caçadores que usam armas e veículos tecnologicamente avançados. Conhecido por seu estilo artístico gótico e animação fluida, este filme mistura uma narrativa sombria com visuais impressionantes, tanto nos cenários quanto nos elementos e visuais únicos dos personagens, tornando-os muito legais e imponentes. Esses são apenas alguns exemplos de animes antigos que são visualmente superiores a muitos animes de hoje em dia. Eu estou planejando gravar outro vídeo citando mais animes antigos visualmente superiores. Caso queiram, deixe o like nesse vídeo e comente se vocês gostam dos visuais dos animes mais antigos. O objetivo do vídeo não é julgar os animes atuais ou algo do tipo, a beleza está nos olhos de quem a vê, e para mim, os traços dos animes mais antigos, apesar de terem sido lançados há muitos anos atrás, impressionam muito por sua beleza. No entanto, isso tudo tem um custo, como a demora e o dinheiro. Em um cenário dinamizado como o vivido hoje em dia pela indústria de animes, traços ou visuais como os dos animes mais antigos são inviáveis para os padrões atuais de demanda. Por isso, a indústria evoluiu e continuará evoluindo de acordo com a tecnologia, mas é impressionante ver e apreciar os traços e visuais de animes mais antigos feitos há 20 ou 30 anos atrás e como eles têm sua beleza única, apesar do tempo. Se você gostou do vídeo, por favor deixe o like para que ele chegue a mais pessoas, amantes de animes atuais e também antigos. E se inscreva no canal para não perder os novos vídeos que serão lançados. Além disso, não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Você prefere o visual dos animes mais antigos ou os mais novos? Infelizmente, o vídeo fica por aqui. Meu muito obrigado por assistir até o final, e até a próxima.